Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente aqui no nosso canal com mais uma edição do Debate Bet. A gente já vem falando a respeito das bets, do iGame, trazendo uma série de informações, falando da regulamentação, do envolvimento do governo, das operadoras, dos jogadores. E hoje, numa nova edição, trazendo mais novidades para vocês que participam com a gente. Dois convidados especiais hoje. Está aqui com a gente a Celina Guedes, diretora regional da EGT, vai trazer informações para a gente sobre uma visão internacional, técnica, de uma pessoa extremamente experiente. Tudo bem, Celina? Tudo bem, Prazer ter obrigada. você aqui Um prazer. Obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado aos meninos também aí da Suprema pelo convite. Muito grata e preparada. E vamos em frente. Vamos em frente. Temos muito para a gente bater papo aqui. E olha, eu deixei para anunciar agora o Fernando Almeida, que está com a gente, que é o CEO da Suprema Bet, que eu fiz questão de trazer aqui, porque o nosso programa, o canal de um modo geral, está abraçado com a Suprema Bet. Então, Fernando, prazer ter você aqui, um barato para a gente bater um papo. Você já esteve no primeiro programa, né, mas ficou fora aqui nos bastidores e hoje para trazer todas as informações. Tudo bem? Obrigado, Prieto, pelo convite. Obrigado pela participação hoje aqui como entrevistado. E para mim é um prazer enorme estar aqui participando desse projeto que a gente construiu em conjunto e eu acredito que tem muito potencial aí para debater mais sobre o setor. Claro, claro. Muito obrigado. Eu acho que até para começar, a Celina, com toda a experiência que ela tem de comunicação, ela falou assim, o que você acha, ela perguntou aqui, né, Fernanda? O que você acha, não seria interessante a gente fazer assim, como é que eu posso dizer? Uma breve introdução sobre a trajetória de cada um neste meio, nesse universo do iGame, incluindo o poker, como cada um chegou com esse trabalho e falando dessa experiência no momento atual. Então, vamos embora, Celina. Começando com você. EGT, há quanto tempo? Bom, EGT tem quase 1 ano e meio. Eu comecei no mercado do cassino, fora do Brasil. Tenho 19 anos já. Comecei muito nova. E obviamente, com todo esse processo da regulamentação, uma vontade de voltar, né? Então, partes positivas e pontos positivos do mercado regulado é trazer os filhos de volta, né? Porque a gente tem a obrigação e a responsabilidade de educar e poder passar um pouco a experiência que a gente criou lá fora, não tropicalizando sempre, né? Porque cada lugar tem tem as suas especiarias, mas trazer um pouco da visão um pouco mais ampla e poder implementar e educar e guiar a todos aqueles que querem fazer com que esse mercado cresça, regulado. E acho bacana estar de volta, acho bacana estar falando muito português no mercado de gaming, né? Porque todo o meu trajeto eu comecei na África do Sul, em 2005, e em 2008 fomos para o Chile, abriu o maior cassino da América Latina, em 2008. Daí, entre Chile, Panamá, Colômbia, abrimos, capacitamos muita gente. Estou falando de cassino físico, né? Eu, particularmente, era a cargo de todos os clientes, tanto clientes VIP como clientes de clube. E sempre vinha um pouco no Brasil, né? Aí a gente já sabe, os grandes clientes de poker, a gente fazia campeonatos também, torneios de poker e enfim. Então essa sempre possibilidade, sempre escutando quando vai regular e sempre presente, sempre querendo voltar. Então depois de 23 anos, feliz de estar de volta, feliz de ter sido parte e fazer parte desse time jovem e inteligente que quer seguir adiante,
pioneiros dessa batalha, que eu acho que tem muito ainda por vir, mas bem interessante, e canais como esses, da gente poder falar um pouco do importante do que é estar no mercado regulado, o que traz as coisas positivas, né? E feliz, assim, eu agradeço de coração, tenho um carinho muito grande pelos meninos, e agora também, amigos de agora que já conhecem, temos coisas em comum, então feliz de estar aqui e poder dar um pouquinho do que eu sei do mercado internacional. E com a EGT, obviamente, uma grande multinacional, né, uma empresa muito séria e tem com muita reputação no mercado internacional, apostando 100% nesse mercado, nesse gigante adormecido, e querendo chegar como corresponde, né? Com a empresa regulada, com os certificados que precisam, com a equipe gerando empregos. Estou preparada para o nosso escritório agora, muito pronto, fazer a inauguração aqui em São Paulo e em muitos outros estados do Brasil. E feliz de estar aqui representando uma grande empresa com grande reputação no mercado regulado. A gente entra como um parceiro tecnológico, dando aporte a todos os operadores nesse ecossistema de gaming, né? Não só do iGame, mas também algumas coisas hoje no mercado, nas licenças estaduais, com os VLTs. Mas, enfim, feliz de estar aqui, representar e fazer parte desse movimento muito bonito, que depois a gente vai voltar para trás. A gente até estava falando que de repente a gente não tem nem tempo de olhar para trás, mas e ver que fizemos parte, tem Tem ali o DNA, o DNA. Tem a marca. Tem a marca, justamente. Celina, olha, com certeza você, com a experiência vasta que você tem internacional, vai contribuir muito para os nossos amigos que estão acompanhando o programa e estão ávidos por informações. Bom, a Celina falou de África do Sul. África do Sul. África do Sul, chegou a mencionar Chile também, e ela me fez lembrar de uma vez bater um papo com um grupo de jornalistas num evento internacional, Copa do Mundo, e aí, a propósito, para você, Dior, olha, eu sou da Holanda, meu nome é tal. Você, olha, eu sou da Alemanha, meu nome é tal. Em determinado momento, um amigo jornalista disse, olha, não é por me gabar, não, mas eu sou baiano, né? Nem falou que era brasileiro, eu sou baiano, né? Desculpa, né? E a Celina foi uma das primeiras coisas que comentou comigo também. É da Bahia. Sou da Bahia. E vive em Santiago do Chile. Vive em Santiago do Chile. Com muitas passagens por São Paulo agora. Agora a ponte aérea. Já tô... Né? Já está falando até português, filho. Já voltou. Chegou chegando. Da Bahia para São Paulo. Para o mundo. Para o mundo, para São Paulo. Com uma escala em São Paulo. Fernando, eu gostaria que você também fizesse uma introdução sobre a sua trajetória nesse universo do iGame, por favor. Vamos lá. Eu, comparado com a Celina, sou muito novo ainda nesse mercado, né? Então, a gente atua aí tem aproximadamente 6 anos, né? No iGame, começamos no poker, 100% online. Construímos uma trajetória um pouco diferente da maioria das operações, porque a gente entrou num viés do B2B. Então a gente desenvolveu bastante parceiros, né, ao redor do Brasil, crescemos bastante aí durante a pandemia, né, com o nosso modelo B2B de clubes de pôquer online, conectados na mesma rede, e entramos de cabeça nesse universo dos bets, né, das apostas, tem mais ou menos uns 2 anos. A gente iniciou ali sendo parceiro de tecnologia de operadores, e hoje também temos um modelo B2B replicado do poker para o mercado de apostas. E depois eu posso entrar um pouquinho mais a fundo no que seria isso. Para mim é um prazer estar aqui, podendo falar e debater um pouquinho desse segmento no Brasil, que é um segmento que eu vejo que ainda tem pouco espaço, tá, para informar, levar as informações, levar os detalhes, né, de como tudo isso acontece. Esse é um movimento
que eu acredito muito, é um movimento educacional. Ter a Celina aqui hoje, que é uma pessoa que já rodou o mundo inteiro, né? Entendendo, trabalhando, participando, passando por mercados que não eram regulados, depois foram regulados, mercados que trabalhavam em zona cinza e depois foram regulados. Trazer todo esse conhecimento hoje aqui, saber que ela também está atuando, representando uma multinacional gigantesca que é a EGT no Brasil, eu vejo que isso é muito bom pro mercado brasileiro, porque traz pessoas que realmente são competentes e têm condições de falar com propriedade sobre o assunto. Então, eu sinto muita falta isso no Brasil, né? A gente precisa dialogar em alto nível sobre o setor. Então, eu tenho muito a aprender ainda do segmento, porque faz pouco tempo que a gente atua, mas ter pessoas que passaram por todas as etapas e processos ao redor do mundo nesse segmento, junto aqui hoje, trazendo essas experiências e essas informações e conhecimento para compartilhar com todo mundo nesse quadro que é específico de bet, eu acho muito legal, entendeu? Então, estou bastante feliz e é isso, Preto. Tá. Você falou da sua trajetória do início até aqui e como você colocou, não faz muito tempo, não são muitos anos, mas desde o princípio é Suprema. É Suprema. Desde o começo. Desde o começo. Tá, e de regulamentação que você falou também, a Celina participa pela primeira vez, espero que volte muitas outras vezes aqui no nosso Debate Bet, para a gente cada vez mais desmistificar muita coisa e esclarecer como é esse mundo, como funciona esse universo. Você teve uma experiência quando a gente se conheceu, primeiro bate-papo, a gente discutia bastante sobre a regulamentação, que foi uma experiência que você teve, que você pode contar um pouco para a gente a respeito da regulamentação da Suprema Bet. Tá. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque a Suprema ela nasceu basicamente por uma brincadeira de montar ali um clube de pôquer online para reunir os amigos numa plataforma que até então era internacional, terceirizada, e isso foi ganhando corpo. A gente foi reunindo outros clubes de pôquer ao redor do Brasil, fomos estreitando as relações, vamos dizer assim, entre esses operadores, e desde então isso veio crescendo. Quando veio a pandemia, a gente teve um boom, basicamente, assim, numérico de volume de jogadores e adeptos e tudo mais. Na pandemia? Na pandemia. Porque o pessoal ficava em casa, né, trabalhava home office e tal, então você tinha ali uma facilidade maior das pessoas estarem jogando. Porém, mais do que isso, eu vejo que os clubes de pôquer que tinham no Brasil de maneira física, né, que são as casas de pôquer, que tinha ali 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, porque hoje em todas as cidades que você vai, é interessante isso, tá? Sempre vai ter uma casa de pôquer. Todo lugar? Todo lugar. No Brasil todo? No Brasil inteiro. Então, com a chegada da pandemia, essas casas não podiam abrir. Então, os donos das casas de pôquer buscaram no online uma maneira dele abrir a casa dele de pôquer física online e ter ali somente os clientes dele, os parceiros dele, os amigos, os famosos home games e tudo mais que aconteciam na casa das pessoas, acabaram virando online. Você participou disso tudo? Participei de tudo isso. E aí o que acontece com o movimento da Suprema é que ela acaba conectando todos esses clubes, né? A gente, em algum momento, já chegou a ter mais de 500 clubes conectados simultaneamente. Então, você conecta um clube de Manaus com um clube de Porto Alegre. Então, tem um jogador lá em Manaus que vai entrar às 3 horas da manhã e vai jogar contra um jogador de Porto Alegre. Norte e Sul. Então, por isso, de maneira física, não dá. Fantástico. E também você tem as casas de pôquer, né, os sites, vamos dizer assim, que são sites internacional, com liquidity, que a gente chama, com rede conectada no mundo inteiro e tudo mais. Então, não é um negócio, vamos dizer assim, mais privado. Então, esse lance das casas de pôquer mais privado, com pessoas que você conhecia mais próximo ali e tal, foi o início de tudo. Então,
isso cresce muito, né, durante a pandemia, e a gente sai da pandemia de um tamanho que nunca imaginávamos que iríamos chegar. E com isso vem uma questão de você olhar para a profissionalização já desde então. Então, toda uma questão de você trazer a questão de governança, a questão de compliance, a questão de segurança principalmente, porque quando a gente entra nesse universo online, o item segurança ele é de altíssima relevância, entendeu? Então ele é top 1 na lista ali de precauções e preocupações que a gente precisa cuidar e trabalhar. E então a gente já vem durante 4 anos assim trabalhando nessa profissionalização. Então quando vem a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, de certa forma nós éramos um grupo ali já bastante preparado para passar por essas exigências. E a regulamentação brasileira ela foi muito severa. Tá? Ela foi uma regulamentação bastante rígida, com muitas e muitas portarias e itens ali para que fossem atendidos em relação à tecnologia, em relação a processos, em relação a principalmente a parte de KYC ali dos clientes e tudo mais. Então, a gente até compara com que a regulamentação brasileira ela foi mais severa do que de diversos outros países. Sem dúvida. E isso eu acho que foi muito, muito, muito legal, muito, muito importante. E passar por isso para nós foi uma experiência muito legal. A gente sai dessa trajetória muito mais preparado, muito mais robusto em relação à estrutura empresarial para poder atender a regulamentação brasileira. Então, eu fico muito feliz de ter participado disso. Quando a gente fala de pandemia, evidentemente que foi um momento no mundo de muitas dificuldades, de muita tristeza, de muitas perdas, mas é claro também de oportunidades, né? Muita gente surfando e criando novos negócios, condições acho que a palavra até se encaixa, de sobrevivência no mundo que a gente está vivendo. E o Fernando traz aí essa questão, o que foi que mudou ou mexeu com a chave da Suprema e dos jogos, do pôquer, dos negócios no meio da pandemia. Você, há mais tempo no segmento, tem alguma experiência, alguma lembrança também de acelerar durante a pandemia, Celina? Eu acho que o que proporcionou, e eu sempre vejo as coisas de um lado, sou muito positiva, e o que melhorou, nessa época também a gente estava no Chile, sofremos uma quarentena muito severa, o Chile ficou quase 1 ano e meio fechado, né? Você ter um cassino fechado por 1 ano e meio não é... Mesmo, né? Então, eu acho que estrategicamente fizemos algo bem interessante, que é voltar ao tempo de conectar, de ligar, como é que você está. Eu lembro que o cassino inteligentemente optou manter alguns funcionários com 50% em casa, obviamente, mas toda a equipe de cliente ativo. Então, eu acho um lado positivo da pandemia o CRM, que é o Customer Relationship, né? De você estar ali, a conexão, de você estar... E eu lembro que de uma forma bem orgânica, bem sensível, fazíamos vídeos de TikTok, né, para entreter clientes. A gente mandava, eu controlava os top 7.000 clientes da companhia, a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Então, foi bem interessante, porque eu acho que ativamos muitas relações, a gente pôde ver a questão de empatia, conhecia clientes que você via passando pela sala de cassino, e depois você vê pela tela, como tá, Celina, aqui, saúde, e o vinho, bom, né? E conectava muito, era um vinho, né? De estar ali passando, a gente fazia vídeo de pijama, a gente fazíamos torneios, obviamente, não por dinheiro, mas a gente fazia catas de vinho, a gente reinventamos a roda, e eu acho que o que favoreceu da pandemia foi, obviamente, esse contato,
né, de estar mais perto, de saber o que é o seu cliente. Como eu acho super importante que o Fernando fala do KYC, é que hoje, e eu acho que nesse mercado regulado, nessa segunda etapa agora, do segundo semestre e para o primeiro semestre de 2026, vão ter coisas bem fundamentais para a indústria, que eu sempre falo que é produto. As pessoas vão hoje, o operador, os clientes estão buscando mais para o produto, que a gente já está hoje no mercado, que você pode optar, mudar de um segundo, né? De uma plataforma de outra. Mas também o produto também vem ter relacionado com como você conhece o seu cliente, o que você oferece àquele cliente. Você conhece ele, você sabe, você segmenta ele, você sabe falar com ele, você sabe se ele se ele é casado, se tem os filhos. Então, o relacionamento que você tem com o seu cliente, eu acho que vai ser um fator primordial. Se já não está sendo, né, mas com todo, como você falou, Fernando, que muitas coisas estão sendo ajustadas e no processo de regulamentação, um mercado novo passa por isso. Mas eu acho que, não, vamos para lá, que produto e CRM vai ser foco número 1 para os operadores, né? O Fernando, num determinado momento, quando ele falou de regulamentação, e aí ele fala, evidentemente, da experiência que ele tem com uma Suprema aqui no Brasil. Eu não posso deixar a oportunidade de também deixar esse papo um pouco mais abrangente agora, né, Fernando, com a Celina, a experiência internacional, até na própria apresentação, falando de outros países, de se dividir, né, em viver no Brasil, mais em São Paulo, mas também em Santiago, no Chile. Então, o que você acompanhou de regulamentação em outros países? O que você pode trazer de paralelo com as exigências do Brasil? Você viu algum dispositivo diferente que no Brasil você fala, opa, isso aqui eu não vi em determinado país, aqui é legal, ou eu vi em tal país, seria importante trazer aqui para o Brasil, a gente já amplia esse papo aqui, Celina. Eu acho que tem, como qualquer mercado novo, né, tem os ajustes. Chegamos no Chile em 2008, com um modelo completamente diferente. O Chile era, não sei se você sabe um pouco o modelo do Chile, mas tem cassinos praticamente, são monopólios legais, porque em cada 77 mil, mais ou menos assim, por cidade, é proibido ter cassino na área metropolitana de Santiago, então os grandes cassinos estão literalmente na borda desse limite, né, que é onde estão os cassinos legais, mas tem, então quando a empresa que eu trabalhava antes chegou com esse modelo de cliente, porque quando você tem um monopólio, você também esquece de como você melhorar, de que você está sempre inovando, né? Eu acho que é questão de todo ser humano, você se acomoda um pouco, né? Então, viemos para mover e movemos. Fomos líderes de mercado por mais de 3, 4 anos e fomos exemplos não de copiar, mas vamos fazer correto. Tanto é que a Superintendência de Jogos, que chama Superintendência de Cassinos de Jogos, sentava com a gente sentava com ele explicando o que é um jackpot, explicando o que é um mystery jackpot, porque é válido a gente sentar com os reguladores e explicar. A gente tem uma grande responsabilidade, a gente que já sabe um pouquinho mais, de poder passar o que é. Porque muitas pessoas falam, não é isso. Ou o preconceito de falar, não, isso não pode. Ou, vem aqui, deixa eu te explicar. Então, trabalhamos muito com os reguladores no Chile, no Panamá também passou, muitos dessas o Panamá ainda sigue sendo um pouco modificado, nos últimos 10 anos que a gente abriu o cassino lá também, eles criaram 5,5% do cash out para o jogador, para o operador. Então, isso igual nos causou assim, como que você faz isso? É como você cobrar, não o suficiente cobrando do operador, né? Você também está cobrando do consumidor. Então, você tem que se acomodar. No Chile, a gente passou para projeto de tabaco, né? E paramos e baixou 32%. Como levantar de novo? Fazemos as terraças, tem os limites, os controles, zona de evacuação. E foi mudando. Eu acho bacana passar por isso, porque você vê que você pode.
né? Passamos pelo terremoto, passamos por muitos, e isso também te faz ter aquela casca dura de falar, vamos nessa, como você falou antes, que é como, estamos aí, agora a gente já está aqui, não pode sair. Então, do Brasil eu vejo que tem muita coisa, eles têm a questão da regulamentação e de querer super proteger, que eu acho também super válido, mas eu vejo as dores dos operadores falando que isso tem um delay. Um cliente quer coisa fácil, um cliente quer fazer um login, não quer fazer um fecho, depois botar e fazer todos os processos que tem que ser feito. Isso demora. Time is money. Demora, é frustrante. Então, você ainda tendo o mercado que ainda uns 50% ainda não está regulado, ou não está regulado, te complica. É o seu maior aliado, ou o seu maior inimigo. Esse é o principal ponto de dor, que é a questão de mais ou menos 50% do volume brasileiro hoje ainda operar de forma irregular. Isso dói muito porque você acaba tendo que super se proteger demais da conta, tá? Então você acaba sendo agressivo nas políticas de segurança e todas as regras possíveis, as mais severas, e aí o mercado irregular, se ele não existe, você acaba tendo condições de deixar todo esse ecossistema um pouco mais soft, um pouco mais light, principalmente para o consumidor final. Porque no final de tudo isso é uma questão de conscientização. Então, você pega mercados mais maduros, como o mercado europeu, o mercado americano, o próprio mercado asiático, você tem uma população que consome as apostas, o jogo como entretenimento e tem a conscientização disso. Sim. Ele não compromete renda, ele não joga de maneira compulsiva, porque ele tem a conscientização que em vez de ele ir no cinema, em vez de ele ir num show, ele vai reservar parte da renda dele ali para entretenimento, para fazer uma aposta. Essa diversão. Diversão pura. Então, isso eu acho que é algo que também o Brasil vai passar por um momento de elevar a conscientização a ponto de chegar nisso, entendeu? De chegar numa compreensão. É óbvio que tem as exceções, óbvio, né? Mas a grande massa mesmo entender que isso é um movimento de entretenimento, de diversão, para você se distrair um pouco ali, como existem diversas outras maneiras de fazer isso, de forma consciente. Claro. Né? Você acha que esse percurso é muito longo, Fernando? Você acha que essa mudança é possível você aferir aqui para a gente em tempo o quanto isso pode demorar para ter uma cultura diferente de entendimento do game no Brasil? Na minha visão, isso é diretamente proporcional às iniciativas de conscientização. Então, como que eu posso explicar isso? Você pega o mercado americano e europeu como exemplo. São regulados há muito tempo. Há muito tempo, há décadas. Então, é óbvio que existiu procedimentos, existiu regras e os movimentos das empresas e do governo e todos esses movimentos sociais para intensificar a conscientização. Então, quando você tem movimentos pró-conscientização, você acaba conseguindo evoluir nesse sentido. Vai virando uma bola de neve, né? E o Brasil, não é que não tem jogo no Brasil, tem muito jogo. O Brasil é um dos países com mais adeptos ao jogo mundial. É um mercado, assim, inacreditável. O quanto o brasileiro gosta de jogar, em todos os sentidos e historicamente falando. A gente vem do jogo do bicho, a gente vem da Mega Sena, a gente vem de uma cultura de apostar aqui, apostar ali e tudo mais. Só que pelo fato de ter demorado demais a regulamentação do jogo, você não tem ali exigências e facilidade de dialogar sobre. Entendeu? E isso acaba retardando a conscientização. Então, tipo assim, se a gente pudesse estar falando de conscientização e jogo responsável no Brasil
há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, igual outros mercados, com certeza absoluta hoje a gente teria uma taxa de conscientização muito maior. Mas eu não posso falar. Eu não posso falar porque não está regulamentado ou não está legalizado e na verdade está acontecendo. E muito, entendeu? Já está andando, né? O que não está acontecendo são esses movimentos pró-conscientização. Então, na minha visão, tá diretamente ligado, né, respondendo diretamente a sua pergunta, a o nível de incentivos que faremos para conscientizar. Eu quero adicionar um pouco o que o Fernando falou, que trazendo para o time de conscientização todas as partes. Quais são as partes do ecossistema que fazem essa luta, fazer essa luta um pouco mais forte e mais justa, né? Eu vejo que os operadores estão muito sozinhos. Uhum. Você tem a forma de pagamento, que também que o governo aí tratando de controlar, né, os meios que não são legais, mas aqui também tem que vir para a mesa provedores, tem que vir para a mesa, obviamente, tudo que é regulamentação, mas até o próprio cliente de saber o que ele quer, o que não quer, e outras partes que soma porque eu acho válido, porque é válido para mim também estar no mercado regulado, é custoso, custa caro você implementar, você pagar imposto, você, né? E porque se eu quero fazer isso, eu também quero que os outros provedores também façam, né? Então eu acho muito justo, de novo, esse tipo de canais de oportunidades que estamos para poder falar, tem que ter muito mais. Tem que estar canal aberto, tem que estar em todos os dias pautando, tem que ter... Porque o que falta, eu acho que é informação, informação correta. E é muito simples, né? Não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples. O jogo existiu, o jogo existe, vai existir. Vamos regular. Tem que falar sobre, tem porque que falar. já existe. Já existe e já estamos, eu acho que estamos com um passo, já começou. Que eu estava falando, já estava escutando isso há muito tempo, a gente já até perdeu a credibilidade. Mas, por fim, já estamos. Então, estamos juntos, vamos nessa, buscamos mais parceiros. Sim. Vamos buscar mais pessoas, empresas, operadores interessados de poder fazer essa luta mais forte. E tem que também tirar a responsabilidade só do operador, não que não seja dele. E não que a gente não queira assumir essa responsabilidade. Vamos assumir, vamos trabalhar e vamos cumprir. Mas eu acho que todo esse ecossistema, que nem a Celina comentou, é o quê? Por exemplo, você pega as emissoras, né? TV aberta. Bilhões de investimento em mídia por casas de aposta. Sem dúvida. Times de futebol, bilhões em patrocínio. Sim. Embaixadores, influencers, toda essa questão que teve aí de CPI, eventos. Então, todo esse ecossistema que é alimentado financeiramente por esse negócio, precisa abraçar a causa. Então, tipo assim, quanto tempo, um exemplo muito simples, quanto tempo a Rede Globo está utilizando para falar sobre o jogo responsável em TV aberta? Porque ela recebe bilhões por ano. Não seria justo ela fazer campanhas em parceria com os operadores mesmo? Tipo, você quer anunciar a sua marca aqui? A gente precisa pegar 10%, tá, do tempo de anúncio da sua marca para falar do jogo responsável. E isso vem top-down do governo. Porque, cara, a gente precisa usar esses canais. TV aberta, os canais digitais hoje, e falar da conscientização, falar do jogo responsável, Fernando, cada vez mais, entendeu? Desculpa até te interromper, mas aí eu acho que não seria nem a gente nominar como uma contribuição de um determinado canal de televisão, como você colocou, citou a Rede Globo, por exemplo. Ia ser legislação. Mas esclarecer, por exemplo, o fato de você ter um parceiro. É isso. Né, que está fazendo parte da sua programação. Né, está funcionando como uma receita para o seu canal de televisão. Sem dúvida. Perfeito. Acho que é claro. Sim. Né? Bom, nós estamos aqui com o Debate Bet com a Suprema Bet. Hoje, o Fernando Almeida, CEO da Suprema Bet, e a Celina Guedes, da EGT, trazendo informações. Se você quiser participar com a gente, o nosso programa aqui,
é gravado. Mas como é que eu posso participar? Você pode entrar com o programa que você está assistindo, ir para o espaço e fazer o seu comentário. Não só o seu comentário, como também compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que você tem discutido no dia a dia. Mais do que isso, você pode mandar perguntas. Pode mandar para a Celina, pode mandar para o Fernando, e algumas dessas perguntas a gente vai trazer para os próximos convidados. E nada impede que eu encaminhe também para a Celina e para o Fernando esse canal para que você tenha a comunicação direta. Dá para a gente falar ainda sobre desafios regulatórios e culturais para o crescimento do iGame no Brasil? Tem alguma coisa ainda a ser acrescentada com relação a desafios? Na minha visão, eu vejo que a gente está evoluindo muito na questão tecnológica no Brasil. Então, a gente tem movimentos de empresas brasileiras, de grandes operadores. Eu não tenho nenhuma dúvida que terão operadores brasileiros que em breve estarão expandindo as suas operações para fora do Brasil por competência, por participar de todo esse movimento e se destacar. Então, eu acho que essa troca também do reconhecimento brasileiro para fora do Brasil no futuro é muito interessante e muito desafiador para quem está aqui trabalhando. Então, isso eu acho muito bacana. E eu vejo que conforme a regulamentação ela vai trazendo mais governança para os operadores, né? Daí eu não estou falando do jogador final, estou falando nível de conscientização empresarial dos operadores. Porque você pega historicamente no Brasil, você acaba tendo movimentos, empresas e operadores que ali por falta de clareza, por falta de fomento do próprio mercado brasileiro, demora um pouco mais para você evoluir. E hoje a gente vê operações brasileiras voando em todos os sentidos, tipo compliance, governança, qualificação técnica. Você vê grandes profissionais do mercado hoje, grandes executivos, olhando mais para o mercado de aposta, para o mercado de bets, porque é um mercado regulado, é um mercado promissor, que cresce, que defende ali toda a questão do jogo responsável, dos princípios e tudo mais. Então eu vejo que isso é uma vitória muito grande, mas ainda tem muito para melhorar. Então, tipo assim, como que eu posso dizer? O meu sonho é poder chegar no mercado financeiro brasileiro, na Faria Lima, e debater de igual para igual com empresas de outro segmento, que é o que acontece na Europa, que é o que acontece nos Estados Unidos. Então isso é um desafio muito grande para a gente ainda, entendeu? Então acaba tendo uma restrição, é uma empresa de jogo, por falta de conhecimento, por falta de clareza e tudo mais. Então isso eu vejo como um desafio ainda a ser superado. Existe mas falta que vamos de respeito? superar. Falta de respeito também? Eu não vou nem dizer falta de respeito, mas é uma questão de tipo, esse tipo de movimento nós não queremos participar. Então, já existe um movimento da Suprema, de outros grandes operadores, em grupos de empresário, para defender o segmento, para esclarecer o segmento, para trazer o que acontece lá fora para cá e trabalhar em parceria com, por exemplo, uma EGT da vida, que é uma multinacional gigantesca, e falar, cara, é possível sim esse segmento ser promissor no Brasil. É possível a gente desenvolver o ecossistema inteiro, a cadeia inteira de forma, vamos dizer assim, tradicional, como outros mercados, entendeu? Então, esse ainda é um desafio que eu vejo que tem algum tempo para vencer e trabalhar, entendeu? O desafio, só complementar, Pedro, eu acho que é vencer o estereotipo. Né? A gente que tá... Como poder explicar que o jogo é um entretenimento? Como poder explicar que você pode levar a sua família e desfrutar e passar bem, passar um fim de semana e jogar e comer e ver um show e sua filha brincar na piscina? Então, Vegas já faz tudo isso.
né? A experiência que eu tenho é justamente disso, de trazer o cassino como um mercado de entretenimento. Hoje, eu falava antes que a minha concorrência é um restaurante. A minha concorrência é uma viagem para Disney. Um cinema. A minha concorrência é um show da Shakira, ou da Ivete, ou quem seja, porque, né, no mercado consciente, que as pessoas têm aquilo como uma entretenção, um entretenimento, você vai poder selecionar e você vai falar de um a um. Eu estou no mercado de entretenimento, eu também estou vendendo isso, eu também faço isso. A experiência que eu tenho, principalmente no mercado latino, é que não se faz tanta propaganda. O mercado já está tão conhecido, digamos assim, que as pessoas vão... A gente usava campanhas de propaganda, fazia campanhas para um show, porque também parte da arena, né? Você tem que divulgar e comprar ticket, essas coisas. Mas cassino, não precisava, não precisa. Então, espero aquela coisa que você faz assim, o que você deseja? Desejo que um dia a gente não precisa estar patrocinando milhões e milhões para jogos de futebol, que nem exista isso mais, mas que você possa garantir, poder entregar e retribuir ao consumidor o que ele merece. É um bom cliente, ó. Celina, você é uma cliente boa, VIP aqui, ó. Eu sei que você gosta da Ivete, ó, vai ter um show aqui, ó. Você vai ficar no camarote dela. Isso é o reconhecimento. Isso que eu acho que o grande desafio e o sonho é chegar nesse ponto, de poder trabalhar aqui. Eu falo isso com muito entusiasmo, muita presença, porque eu controlava os tops clientes de uma tremenda companhia, de norte a sul, e eu fazia exatamente isso. Eu fazia entregar reconhecimento, nada mais. Eu não vendia o torneio de poker, não vendia a máquina, eu vendia, vem aqui passar bem. Ó, Júlia, sua filha, amanhã é o dia vai ter uma Páscoa, a gente vai fazer pintar carinha aqui. Vem pra cá. Vem pra cá, a gente cuida. Ó, eu sei que você é um aniversário, você não quer fazer um aniversário aqui não? Então você cuida, você cria essa indústria de relacionamento que hoje em dia, principalmente no mundo digital, você encontra no quê? No recomendado. Você liga o Netflix, você já sabe o que você quer. Até de repente é muito sábio, Netflix, me dá surpresa, surprise me, né? Mas no mercado digital, você tem que voltar para isso. E eu volto a repetir o que eu falo, que é produto e relacionamento. Quando você tem essas duas coisas juntas, você não precisa de gastar milhões e milhões para patrocinar nada, porque você vai ter o seu público fiel. E eu vou ir para a Suprema porque eu gosto do Fernando. O Fernando me liga. Olha, o Fernando sempre me liga. Eu tenho fulaninho que... Então você cria laços e, cara, porque a gente, por mais... E eu falo isso de um posicionamento vindo de B2C e agora o B2B2C, que eu também preciso saber do que o cliente gosta para eu poder desenvolver a tecnologia de jogo para ele consumir. É importante saber isso. E é por isso que eu estou aqui, eu conheço todos os meus clientes, pelo menos do Brasil, venham para cá só para tomar um vinho junto, ou conversar dos problemas. Estamos no mesmo barco, eu falo. Porque também como provedor, eu também vejo e sofro, e tenho que sofrer junto. A gente está junto, porque eu tenho que modificar muitas coisas e entender as suas dores para poder ajudar. Eu estou aqui como um parceiro de tecnologia que te ajude e que também, mas eu não posso ser esse parceiro parcial. Eu tenho que estar junto, né? Então, assim como por parte do B2C, do B2B também tem que estar junto, o cliente, você também tem que estar junto do cliente. E isso tudo, todo esse ecossistema que a gente sempre está falando, tem que estar todo mundo junto para poder vencer o tal estereotipo, né, de que é ilegal, você está jogando, você trabalha aí, Celina, uau, e as pessoas não perdem suas casas, não perde a família, né? A gente tem que vencer esse monstro, Pietro, porque, querendo ou não, mas é dia a dia. Tem muita gente que pensa isso. Lá fora, todo mundo pensa isso, também, que aqui a gente trabalha, a gente movimenta e cria as ludópatas, né? Como você trabalha nisso? E não é, a gente tem que ter tem muito lado bom. Somos uma empresa de entretenimento, provemos serviços de reconhecimento, de alegria, de festa, de comida, de gastronomia. Vegas fez fantástico com isso, trazendo hoje em dia uns 70% de Vegas não é cassino.
É entretenimento. São os shows, são os né? conferences, são jantares e as festas, os Passeio pela famosos. cidade, e os famosos... é estar dentro de Las Vegas, né? Exato, é você estar ali, Na só você cidade. estar em Las Vegas já São não vários tem. consumos, né? É tudo que está relacionado e eu dou graças a Deus que pelo menos a experiência que eu tenho é justamente isso, não é só cassino. A gente cria e todo o meu know-how é família. É por isso que eu falo, a minha concorrência é uma viagem para Disney. Porque um fim de semana prolongado, eu quero que o meu cliente está ali. Mas eu tenho pensado, a criança vai ter seu entretenimento, a senhora vai ter o entretenimento, o pai vai ter... Então, entretenimento para todo mundo. Então, o sonho, que eu acho que o Fernando também compartilha, a gente chegar até lá, o desafio e o sonho, de chegar de ter... todo mundo nessa visão, e inclusive programas e canais de televisões maiores, né, e redes maiores que podem alcançar muito mais mídia, de poder mostrar esse outro lado, criação de emprego e tudo isso. Vocês dois mencionaram o sonho, né, de estar ali se relacionando, próximo, o Fernando citou inclusive a Faria Lima, né? Para quem está fora de São Paulo, fora do Brasil, é um centro comercial de bancos, de um modo geral, né? Envolvimento financeiro muito grande, muito forte. Deixa eu entrar nisso como realidade do negócio de vocês, né? Então eu pergunto, imagino que a concorrência entre as empresas, né, da EGT, da Suprema, deva ser acirrada, né? Uma grande concorrência. Então, desse ponto de vista, como é que a EGT e a Suprema estão se posicionando? De que maneira vocês buscam ter diferenciação dos seus concorrentes? Eu vejo que, como eu tenho produtos diferenciados, eu entro no mercado brasileiro hoje... Pode, inclusive, falar dos seus produtos diferenciados, exatamente como eles funcionam. A EGT entra hoje no Brasil, Pedro, com um ecossistema para todos os parceiros, né? Assim, a gente entra, nós somos conhecidos como fabricantes de máquinas, né, de slots, de 23 anos, nos últimos 23 anos, todos os tops cassinos do mundo, você não pode abrir se não tem uma máquina da EGT, né? É a esse nível, mas a gente entra no mercado do Brasil com produtos para todos os concorrentes e os parceiros. Mas como? Eu tenho uma plataforma, a minha plataforma é bem completa e ela é modular. Então, se tem um cliente que tem a sua própria plataforma, mas não tem conhecimento como muitos grandes, e fala, quem conhece de cassino? EGT. Eu te dou o meu agregador, que a gente chama de agregador, que é como, para explicar um pouco, o agregador é como se fosse um distribuidor, tá? Eu vendo a marca, a Coca-Cola, eu vendo a Guaraná, a Tubaína, água com gás, né? Então, isso que é o agregador. Então grandes marcas, eu não quero preocupar em agregador, EGT, você pode me agregar? Ok. Eu não entendo muito de sportsbook, EGT, eu também tenho. Ou forma de pagamento, né? O CRM, que é algo que a gente ainda não está, porque a plataforma inteira vem, que é o que eu chamo no cherry in the cake, que é o que faz a plataforma mover, né? Que é justamente o que eu sempre falo do segmento, de você saber o que dá campanha para cliente, promoções, enfim. Então tem isso na parte digital. Eu também tenho jogo. Como muitos outros provedores têm jogos. Eu desenvolvo o jogo. Se eu quiser fazer um jogo só para a Suprema, eu também posso fazer para a Suprema. Isso na parte digital. Na parte física, que hoje, agora no Brasil, e estamos lutando aí para a regulamentação dos cassinos, mas hoje, atualmente, com as licenças estaduais, eu já posso operar e prover das minhas máquinas, os famosos VLTs. Né? Então, o que é VLT? Um gabinete que tem todo o sistema digital, né, regulado e controlado pelo operador, e o regulador tem acesso a esse sistema 100% online. Então, eu tenho conteúdo, eu tenho a máquina, eu tenho um sistema, então eu posso trabalhar com meus concorrentes para algumas coisas. Então, eu acho fantástico a minha posição, porque você falou, eu não vejo como concorrência, eu vejo como um aliado. Eu entro como um aliado, porque vai ter um momento que você vai ter que precisar da Coca-Cola.
Por mais que a Coca-Cola é a sua concorrência, mas se você não pode estar no seu agregador, você não tem o produto EGT, por exemplo, né? Então, de novo, quem conhece do cassino, de ambiente de cassino, principalmente físico, e agora no regulado no digital, que a gente já está com 7 anos de produtos, a empresa inclusive é EGT e EGT Digital, que é todo produto digital que a gente está, e de uma forma fantástica, inteligentemente, fez essa plataforma de forma modular. Porque vai ter, como o Fernando falou, de você querer ter o seu próprio produto, de você querer controlar a sua base de dados. E tá perfeito. Mas eu também posso ser sua parceira. Mas se você não quiser nada disso, por último você tem meu jogo. Porque você vai ter que ter o meu jogo. Então, assim, eu acho a minha posição enquanto bem positiva e fortuita de poder entrar como parceiros e aliados para todo mundo, para os operadores e também para os provedores. Eu compartilho muito da visão da Celina nisso. Eu acho que é um mercado com muitas oportunidades, além da concorrência. A concorrência é boa para desenvolver e tirar a gente da zona de conforto sempre. E a EGT eu vejo que ela vem justamente para trazer isso mais próximo do mercado brasileiro. Então, toda casa de aposta hoje, todo operador, ele tem que ter ali uma variedade de jogos, uma variedade de provedores de jogos distintos ali dentro. E aí, quando você entra um pouquinho na parte técnica do que é uma operação em si, uma operação de aposta online hoje, ela é extremamente complexa. Ela tem diversos módulos de trabalho, ela tem várias etapas ali e você tem N provedores de cada uma dessas etapas, né, para você montar uma plataforma, desde a parte de segurança, a parte de CRM, a parte de Sportbook, que é toda aquela aba que você vê ali das apostas esportivas mesmo. Aí você tem toda a questão das odds por trás, você tem provedores de odds distintos, você tem o mundo. Todo um trabalho de risk management por trás, que tipo, a odd deu para bloquear ali possível pessoas mal intencionadas e tudo mais. Aí você vem para a parte dos slots, aí tem o provedor de slot. Então, assim, a EGT, ela tem diversos produtos e serviços que podem contribuir para esse ecossistema, e é o que eu estava conversando com a Celina um pouco mais cedo. Quanto maior o operador fica, porque hoje para você operar no Brasil de forma regulada, não dá para você entrar para brincar. Você já larga de uma licença federal de 30 mais 5, são 35 milhões de reais para nascer. Entendeu? É o desde. Só o início. É o desde. Então, você vai ter que buscar eficiência, você vai ter que buscar redução de custo, a carga tributária ela é bastante alta, como todos os outros segmentos no Brasil. Então, você ter uma EGT que consiga se adaptar às necessidades do cliente, né, do parceiro dela, é a bola da vez no Brasil. Porque os operadores estão cada vez maiores, e aí quando você cresce, no momento que você nasce, ok, mas quando você cresce, você vai buscar eficiência. Então, às vezes, você vai querer primarizar, você vai querer internalizar alguma etapa do processo, vai querer ter um time de tecnologia próprio, vai fazer investimentos nesse sentido. Só que tem alguns módulos que não é core, que não vale a pena. Então, tipo assim, quando não vale a pena, você fala, eu vou pegar o melhor que tiver no mercado. Então, que nem ela fala do aggregator, né, que é o agregador ali, como funciona em forma de distribuidor, é algo muito importante que às vezes você não quer desenvolver um agregador próprio. Vai falar, qual é um agregador muito bom no mercado? E eu vejo que isso é uma maneira de você ser parceiro e não de você concorrer. E diversas outras oportunidades que tem. Então, a concorrência mesmo fica ali para os operadores B2C, né, entre eles. Celina, EGT hoje é uma referência internacional, né? Você poderia falar alguma coisa para a gente sobre inovações da EGT, inovações da empresa? É só o que a gente tem. Que você,
mas que você está trazendo para o Brasil. Novidades, né? Novidades. Eu acho que é interessante, assim, eu sou da parte comercial e de relacionamento, estou aprendendo agora um pouco da área digital, né, algum tempinho, e é interessante que a cada vez que eu vejo um cliente e a gente faz demonstração e mostra um pouco do produto, tem algo novo. E isso me fascina, sabe? Que é como, uau! Mas eu fiz a demonstração semana passada e isso aqui não tinha. Então, quando você tem o seu enfoque em tecnologia de ponta, você tem que inovar. Você tem que estar toda hora inovando. Eu não posso te falar fisicamente ou detalhar, Pedro, o quê. Mas nossa, eu acho que foi no ano passado que a gente teve as Olimpíadas, né? E também fazia as demonstrações. E eles fizeram, você abria para tudo que é registro novo, por exemplo, ou para um cliente premium. Ele abria e vinham os jogos e todo o cenário das Olimpíadas de Paris. Gente, como é que eles criam aquilo? Você bota o cliente literalmente para ficar ali. A gente tem ferramentas de trazer cliente tanto da parte de aposta esportiva para o cassino e vice-versa. Você joga aqui, você tem bônus aqui, mas daqui. A gente cria um próprio jogo para o cliente. Desafio. Pedro, você fez aqui, mas aqui, a gente tem na parte de gamificação, você tem o seu próprio desafio. Abre aqui, você vai ganhando pontos. Então, você faz seu próprio joguinho interessantíssimo. Para quê? Para você manter aquele cliente entretenido na plataforma. Né? Então, de novo, volto a repetir a questão do produto. Quando você tem produto que te dá esse tipo de oportunidade, com ferramentas tecnológicas, né? Que hoje em dia a tecnologia é tudo, gente. Hoje você, como eu falei, você entra no Netflix, é um desde, o recomendado é o desde, inteligência artificial é um desde, mas tem a análise de risco, como o Fernando estava falando, do Sportsbook, é importantíssimo, não só com uma vantagem, né, de que você poder oferecer pro consumidor, mas a segurança. A gente tem uma equipe só concentrada, e estamos falando de mais de 100 pessoas, numa análise de risco. De ficar aqui 24/7 falando, Fernando, tem alguém aqui apostando mal. Aí você vai falar, não, isso aqui é o meu cliente que eu já sei. Tem a parte da operação, também sabendo que você tem que entender do cliente, né? Mas tem um apoio tecnológico ali, mostrando, essa aposta aqui está de risco. Vamos estar falando. E risco também, como é que você pode, até para você mostrar a questão do o que está tendo hoje no mundo, né? As questões dos odds controlados, dos cartões amarelos, né? Já previsto. Então, hoje a inteligência artificial já pode dizer, tem muita aposta aqui de um cartão amarelo. Por quê? No segundo tempo. Então, também é válido para o operador e também para o consumidor. Né? Que ele vai saber que aquela plataforma está segura, não tem, você pode apostar ali seguro. Pode ficar tranquilo. Então, as inovações são muitas, Pedro. Fora o que é o tropicalizar o produto, né? Como eu falei, estamos com toda a equipe brasileira, tratando de buscar uma linguagem mais simples. Quanto mais simples, melhor. Não precisa complicar, a gente precisa estar aqui. O que você quer? Então, atender as dores dos clientes para poder ser parceiros. E em tecnologia e inovação é o nosso sobrenome. Se vocês pudessem mudar ou implementar alguma coisa hoje na indústria brasileira, o que vocês fariam? Passa pela cabeça, assim, dou tempo para vocês pensarem, né? Algo que de repente incomoda, ou uma ideia que eu tenho aqui, poxa, a Celina com essa experiência internacional, de que funciona muito bem fora, o que poderia ser implementado no Brasil? E aí, Celina? Trazer algo de fora para cá, diferente. É tanta coisa. Eu acho primeiro a posição regulatória chegar próximo.
A gente não tem que estar trabalhando separado. Eu acho super válido, como eu falei, como quando a gente chegou no Chile, sentamos com a superintendência, explicamos como funciona. É muito válido fazer isso porque estamos todos pelo mesmo objetivo. Então, eu aproveito para poder chamar próximo, obviamente, com o apoio dos operadores, de chamar os reguladores, sentar e conversar e perguntar o que é isso, como funciona. A gente não precisa ter um modelo de Vegas ou de Macau. Tem muita gente aqui do lado, os nossos irmãos, que fazem isso muito bem há muito tempo. E também vai ser um modelo brasileiro? Claro que vai ser um modelo brasileiro, mas tem muita coisa que pode modificar o que a gente fala, que nada se cria, tudo se copia, né? E tem essa forma do regulador, tem a forma de conhecer mais o cliente, eu acho válido, e cada vez mais eu vejo, fico feliz de você poder estar enfocado mais, de você poder entregar melhores produtos e serviço para os seus clientes. Esse eu acho super válido que a gente tem feito no mercado regulado, pelo menos a experiência que eu tenho, não tem muitos gastos, pelo menos de televisão. Você não precisa fazer muita campanha lá. Você faz modelos de aquisição, porque todo produto e mercado você precisa de gente entrando, que gente vai saindo, né? Você bota água e sai água, você bota água e sai água. É da memória que você falou antes, né? Que entra a memória. Mas você precisa de sempre gente nova. Então, obviamente, tem que estar enfocado para a gente. Onde vamos conseguir essas novas pessoas, os novos clientes, os novos jogadores, né? Mas o grande o objetivo principal é manter. Quando você manter a sua base de cliente sólida, fiel, você não precisa estar movendo muita coisa. Então, eu acho que eu sou muito a prol do consumidor, de você entregar um serviço bom para cliente, porque, obviamente, os meus 19 anos de cassino é mais focado no cliente, né? Então, eu me encantaria se eu visse esse enfoque mais de o que eu vou entregar para o cliente, mais do que quem é o influenciador que eu vou ter que pagar para trazer mais cliente. Entende? Então, eu não quero também criar muita discussão, né? Mas eu acho que tem muitos movimentos aí que tem data de expiração. Sim. Na minha visão, eu pego esse mesmo viés, porque primeiro é trazer todo esse grupo regulador para o máximo de informação e experiência possível do segmento, para entender mesmo do segmento. Porque a gente vê, por exemplo, que aconteceu na CPI dos influencers lá, é muita falta de informação. Então você tem senadores ali que não conhecem, não entendem, entendeu? Então é importante ter a conscientização e o entendimento do assunto, para daí realmente poder contribuir, sabe? Porque a contribuição, ela é sempre muito bem-vinda. Mas para você contribuir em algum assunto, você tem que, no mínimo, entender ele a fundo, entendeu? Sem dúvida. E aí também tem a questão da gente evoluir a fiscalização, principalmente com tecnologia, das operações que hoje não estão reguladas. Então você tem aí, a gente prevê, né, através de análises e pesquisas também de setores privados, que a volumetria hoje das apostas online, ela está mais ou menos 50-50, entendeu? Entre o mercado regulado e o ilegal. O que a gente poderia, em parceria com o governo, poder contribuir também nessa fiscalização, entendeu? Porque a fiscalização ela é muito importante e o negócio está acontecendo hoje e a gente precisa do quê para combater isso no universo digital? Precisa de tecnologia. Então, a gente pode buscar parcerias via governo, via SIGAP, via Ministério da Fazenda e tudo mais, com empresas capacitadas internacional, que já têm expertise com isso, né, por conta de estar em mercado regulado há muito mais tempo, para poder contribuir com isso também. Então, tipo assim, quanto de arrecadação hoje está indo embora, certo, do governo, pelo número de operadores trabalhando de forma irregular sem pagar um centavo de imposto. De forma clandestina, né? Então, tipo, já que foi feita a regulamentação, foi muito severa,
tem todas as regras claras, tem tudo funcionando entre as operações reguladas. Vamos fiscalizar para realmente fazer sentido a arrecadação, que foi uma das defesas da regulamentação. Porque o jogo ele vai acontecer, não adianta. Então, já que está acontecendo, então que aconteça de forma regular, porque para o consumidor final só vai melhorar, não vai mudar. Ele vai jogar numa casa que tem segurança comprovada, tem certificação, tem tranquilidade, tem a garantia que quando ele ganhar ele vai receber. Correto. E para o governo, e para o país, e para o ecossistema como um todo, é mais arrecadação, é mais giro, é mais tudo. Então, assim, não é difícil, mas tem que ter a iniciativa, entendeu? Porque, infelizmente, nós, operadores, não podemos entrar nesse viés, mas podemos contribuir e ajudar. Claro. Bom, nós estamos chegando ao final aqui de mais uma edição do Debate Bet, aqui na nossa TV, junto com a Suprema Bet, em todos os programas, na verdade, em toda a programação da Prieto TV, recebendo hoje o Fernando Almeida, CEO da Suprema Game, e a Celina Guedes, diretora regional da EGT. Faltou alguma coisa aqui que vocês gostariam de acrescentar no final do programa, como despedida, deixando uma mensagem? Eu vou até deixar uma outra pergunta aqui, porque me deixou curioso em determinados momentos, não só do programa de hoje, mas nas outras 2 edições que a gente já gravou, essa questão da importância da regulamentação, de votação em Brasília, do que pode ser esse mundo do entretenimento no Brasil, com os jogos, com os cassinos abertos. Então, eu deixo aqui a seguinte pergunta, se vocês puderem falar a respeito. Hoje, vocês saberiam me dizer quantos parceiros, funcionários, o guarda-chuva da empresa que vocês tocam estão trazendo de famílias trabalhando para a Suprema e para a EGT, que é uma coisa extremamente positiva de abertura de trabalho e de carteiras assinadas? Tem alguma noção? No nosso caso, como Suprema, a gente tem um ecossistema B2B. Então, nós não temos a informação precisa de quantos funcionários cada um dos parceiros B2B nossos de forma indireta, tem. Né? Mas, vamos colocar aqui, hoje nós somos em torno de 250 clubes, 77 países com o poker, né? É muito. No modelo B2B. Então, você joga toda uma estrutura de pessoas, de famílias, do dono do clube, dos agentes, dos afiliados. No poker hoje são mais de 20 mil afiliados, né, que a gente chama de agentes, né, de poker. Então, sem nenhuma dúvida, o nosso ecossistema da Suprema hoje ajuda e contribui com geração de empregos aí em toda a cadeia, de 20 a 30 mil famílias tranquilamente, entendeu? Ótimo. Você esqueceu de uma empresa. Qual? Prieto TV. Seu novo filho. Não é? A Prieto Afinal, novo filho. entra aqui. Suprema Bet. E vamos intensificar cada vez gente mais o trabalho trabalhando nela. aqui no estúdio, aqui na Sem produtora, dúvida. esse evento todo, para levar para vocês na plataforma essas informações todas. Sim. Sem nenhuma dúvida. Né? E vamos trabalhar cada vez mais Cada para vez incentivar movimentos assim, né? Ótimo, ótimo. Só o organigrama? Organograma? Organograma, desculpa, organograma. Ela mistura o baiano com o inglês, com o espanhol, né? Mas o que traz informação aqui para gente... Só em São Paulo, começamos de 100. Novos contratos, novos... eu não tenho, nem estou falando aí em termos do que de VLT, de físico, de técnicos que tem que ir viajar e consertar a máquina. Então aí é um monstro. Ou Escritório futuramente... novo com 100 funcionários já
Cravado. Quantos escritórios, para Ah, ter bastante. uma noção, é um negócio gigantesco a operação. Né? Mas é muito válido você falar isso, porque quantos empregos estamos gerando, quantas É isso, oportunidades é isso. e pessoas aprendendo do negócio, se especializando, pessoas estudando, né? Então, é válido porque eu vejo quando a gente montou o maior cassino da América Latina, lá no Chile, quando abrimos, a gente criou uma escola de poker, né? O Dealer School, dos croupiers, né? De como ensinar e tudo isso, mesmo porque no mercado regulado você tem as regras, você não pode fazer isso, tem tipo de carta, tipo de jogo. Você deve ter, não sei se você viveu muito isso por causa do poker digital, mais uma casa fixa, você precisa das regras, então você quer ensinar a sua forma de se profissionalizar. E, inclusive, hoje, no Chile, já tem algumas escolas já com esse enfoque de profissionalizar clientes, funcionários de cassino, né? Porque é uma profissão. Não é um médico, um advogado, né, um engenheiro, mas é uma profissão. Os dealers começam com 18 anos, obviamente, porque você tem que estar sede de maior, mas tem hoje nos Estados Unidos, em Las Vegas, os dealers de 80 anos. Tem mais de 30, 40 anos trabalhando, porque é um emprego digno, que sustenta milhões e milhões de famílias no mundo todo. Então, é válido dizer aqui esse outro lado de geração de emprego. E vamos falar de não só de geração de emprego, mas todos os contratos que você precisa ter, em uma casa física, por exemplo, da comida, de hotel. Né? Por isso que eu falei de direto e indireto, né? Não, sem contar que nem a Celina comentou uma informação importante de Vegas. Tipo, hoje 30% do giro de Vegas é do cassino mesmo, entendeu? O resto é entretenimento puro. Então, quando você pega, por exemplo, várias regiões brasileiras lindas, maravilhosas, você pensa em colocar um resort cassino, por exemplo, na Bahia, no Espírito Santo, em Manaus, para atrair turismo do mundo inteiro. Tipo, atrai muito e movimenta o ecossistema inteiro da região de uma maneira, tipo, inacreditável. Então, assim, na minha visão, o pênalti ali do jogo irresponsável, que vai ter o vício, vai ter a pessoa que vai jogar demais e tudo mais, ele é muito menor do que todos os benefícios que traz como um todo, entendeu? Porque isso dá para tratar, dá para conscientizar. É óbvio que vai sofrer, é óbvio que vai ter uma curva de aprendizagem e tudo mais, mas é possível, porque se não fosse possível, não funcionaria em outros mercados. É fato. Entendeu? Por que funciona tão bem no mercado americano, europeu, asiático, latino-americano, aqui do lado de casa? Do lado. Quantos brasileiros não cruzam a fronteira para ir jogar na Argentina, no Chile, no Paraguai? Las Vegas. Entendeu? Em todos os lugares. Então, assim, na minha visão, o Brasil está atrasado nesse sentido. Entendeu? Tem que destravar e tem que destravar rápido para conscientizar e passar essa curva de aprendizagem que vai ter, vai sofrer, vai doer, é fato, mas... Já está doendo, né? O bônus ali na frente para o próprio país e para o desenvolvimento de algumas regiões, e aí, tipo, pensar, tipo, ó, vamos colocar nessa região, sabe? Tem um estudo por trás com pessoas que tenham conhecimento para isso. Claro. Vai pegar uma região que é muito boa, porém o turismo não está tão desenvolvido, vamos alocar uma unidade ali, entendeu? Tipo, vamos estruturar outra unidade ali, precisa ser feito de forma organizada, mas eu vejo com muito bons olhos, entendeu? Mas destravando, eu imagino que se depender da Celina, começa Amanhã. pela Bahia. Começa pela Bahia. É uma boa região, ótima região. Vai movimentar Vamos demais lá. a economia. Vamos comer acarajé. Ótimo. É isso aí. Então é isso, pessoal. Mais uma edição do Debate Bet aqui na nossa TV com a Suprema Bet, sempre com a gente em toda a programação. Eu agradeço muito a presença da Celina Guedes, diretora regional da EGT, com tantos compromissos, já era para ter agendado num outro programa, numa outra gravação,
mas hoje ela deu o prazer aqui para a nossa TV Obrigada. de participar, acrescentar e trazer tantas informações. Obrigado, Celina. Prazerzaço, Sim. prazer, sempre. Estou Obrigado. sempre bem-vinda. E nós estaremos sempre aqui. Tá ótimo. Portas abertas Sempre. para você participar com a gente. Já é minha sempre aqui. casa. É a sua casa, Minha tá casa. bom? Obrigada. Fernando, prazer, muito legal. Você também Prazer é trazendo meu em mais revê-lo, informações. não em conhecê-lo, porque Já estamos juntos, muito né? obrigado de novo e parabéns pela dinâmica do programa, muito legal. Bacana. E conte conosco para incentivar esse movimento cada vez mais. Ótimo. Estamos aqui para esclarecer, para trazer informação. Mande aí a sua mensagem, a sua pergunta, o seu engajamento, a sua participação aqui no Debate Bet. É sempre muito legal e nos ensina também. Obrigado pela companhia mais uma vez e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.